tudo bem? Iniciamos mais um episódio do Pode Melhorar? Hoje estamos com uma convidada especial. Ela está aqui para falar um pouco sobre propósitos e empreendedorismo. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, Vanessa Segamarque. Que maravilha você ter aceito o meu convite. Estou muito feliz. Grata por estar aqui. Eu agradeço, Dan. Obrigada pelo convite. Você é muito querida. Todas as vezes que a gente está junto, muita coisa acontece, muito conteúdo nasce. E eu tô ansiosa para ver o que vai nascer aqui da nossa conversa de hoje. Gente, tô até nervosa. Vocês viram que a minha apresentação hoje foi até um pouquinho tá tímida, trêmula. Mas vamos lá. Van, conta um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua história. Quem é a Vanessa? Vamos lá. Sempre que eu vou me apresentar para as pessoas, é muito natural que venha automaticamente eu falar da minha profissão, né? O que eu faço, o que eu sou. Então, hoje eu quero começar um pouquinho diferente. E porque é um conteúdo que eu trabalho bastante hoje em dia. E eu quero apresentar essa nova Vanessa. Então, eu quero aproveitar o Pode Melhorar aqui com a Dani Micos para apresentar essa nova versão da Vanessa para vocês. A Vanessa Segamarque é empreendedora, né? Então, eu ajudo empreendedores no meu espaço. Eu e meu esposo, a gente tem um coworking aqui em Sorocaba. E eu ajudo empreendedores a se conectarem com a essência deles, né? Os empreendedores que estão abertos para isso. E cada vez que eles se conectam com a essência, eles começam a ter uma clareza maior do que eles estão fazendo aqui, do que eles foram feitos para ser. E assumem um compromisso com eles mesmos, uma autorresponsabilidade, e isso ajuda muito em todos os momentos da vida deles que eles precisam tomar alguma decisão. Então, eu brinco que a Vanessa Segamarque de hoje ajuda esses empreendedores a expandirem consciência para a vida deles e para os negócios deles também hoje em dia. Uau! É muito legal o espaço lá, eu tenho oportunidade, eu faço os atendimentos lá, é sensacional, a energia da casa é muito boa mesmo. Sou, né, modéstia à parte, eu amo aquele lugar. Tem um Mori lá, né? Um pouco de Mori lá, né? Tem, e Mori justamente vem desse nome, né? Mori é como eu chamo meu esposo e como ele me chama, então a gente deu o nome da nossa relação para o nosso negócio, né? Então é todo o nosso lifestyle, o que a gente realmente vive no nosso dia a dia, a gente pratica lá na casa e não tinha como ter outro nome, né? Então ficou Mori Co-Spaces. Depois, se vocês quiserem entrar no nosso perfil lá no Instagram para vocês conhecerem, fica aqui o convite. Show de bola. Van, como que você chegou até o Mori? O Mori chegou até você ou você chegou até o Mori? Como é que começou essa história com o Mori? Eu acredito que a Mori Co-Space chegou até mim, viu, Dani? Eu tô achando. Inicialmente, né, então eu tenho a minha primeira formação em psicologia, então eu sou formada em psicologia. E quando eu me formei em psicologia, eu fui trabalhar dentro da empresa da minha família. Então, a minha família é da área da construção civil, há quase 50 anos já. Então, eu fui trabalhar com eles, a princípio na área de RH, depois acaba que, como você é da família, você acaba entrando ali na área financeira, por ser da família e o pessoal ter muita confiança na gente. Então, fiquei muito tempo nessa área do contas a pagar, do contas a receber. Hoje, quem faz isso lá na empresa é minha irmã. Então, comecei a minha jornada dentro da empresa da família com a minha formação em psicologia. E os anos foram passando, né? Por um bom tempo, eu fiquei lá na empresa por 15 anos. E depois de um tempo, eu comecei a sentir que lá não era muito meu lugar. E era meio estranho, porque ao mesmo tempo que era da minha família, era um local familiar para mim, eu não me sentia fazendo parte de toda aquela construção, de todo aquele movimento. E era um conflito muito grande isso para mim naquela época, né? Então, fiz bastante sessão de terapia, né? Aproveitei os meus estágios em psicologia para trabalhar muito essas questões. E ali eu comecei a conhecer outros mundos, né? Então, quando isso começou a gerar um conflito interno em mim, eu comecei a buscar ajuda, terapia. Ali eu entrei no Reiki, que foi a minha porta de entrada, né, para essa outra dimensão, esse outro mundo, foi pelo Reiki.
E depois de um tempo eu fui me conhecendo um pouco mais e eu fui estudar designer de interiores. Então, acabei não atuando como psicóloga, não me via também atendendo como psicóloga clínica e trabalhar numa organização como psicóloga tinha me deixado um pouco frustrada também. Então, definitivamente, eu já tinha decidido que não era aquilo que eu desejava fazer. E aí fui estudar designer de interiores, amei a profissão, comecei a fazer alguns projetinhos para familiares, para amigos mais próximos e acabou tomando uma proporção e eu comecei a pegar bastante obras para fazer e ali nasceu a Studio Eleven, que foi a minha primeira empresa, né? E ela nasceu junto com uma amiga minha, com a Enaíse, então éramos nós duas ali a princípio. Antes eu era sozinha, fazia projeto sozinha. Com a demanda, eu comecei a precisar de ajuda de uma arquiteta, porque eu precisava ter alguém com registro para poder liberar a obra, com registro técnico. Começou a burocratizar um pouco mais e eu precisei desse suporte. Você tinha um diferencial ali dentro dessa sua arquitetura, né? Você trabalhava o comportamento ali diante das suas... Então, eu não sabia que eu tinha, né, Dani? Então, conforme eu fui pegando as obras, você começa a ter muito contato com as famílias, né? Então, você começa a ter muito envolvimento, e aí, com o tempo, eu já estava no reiki, ali no mundo do reiki, eu comecei a me dar conta que eu não estava fazendo designer de interiores ali, né? Que aconteciam muito mais coisas ali nos atendimentos familiares que eu tinha com os meus clientes, do que o designer acabava ficando em segundo plano, na verdade, né? Então, eles achavam que eles gostavam do meu designer de interiores, que eu acho que eles gostavam também, mas, no fundo, eles não sabiam explicar o que é que eles gostavam no meu atendimento. E eu também não sabia fazer essa leitura, o que é que eu fazia que meus clientes gostavam. Porém, isso começou a me chamar muito a atenção, né? Então, começou a acender uma luzinha, sabe? Quando começa a dar uma piscadinha naquela luz, e aí, a princípio, você não dá muita atenção, e aí você vai seguindo, aí daqui a pouco ela chama de novo, ela acende de novo, e depois de um tempo, lógico, eu comecei a pegar bastante obras, pegar várias coisas para fazer, e eu comecei a buscar um espaço comercial, né, uma sala comercial para eu poder montar a Studio Eleven lá dentro. Depois desse tempo, essa minha amiga foi seguir na área terapêutica, ela falou, Van, não quero mais atender como arquiteta, vou ser terapeuta, então segue sempre aí. se conectando com a terapia. Sempre, de alguma forma, sempre chegou até mim, né? E ela foi seguir a jornada dela como terapeuta, depois de um tempo ela foi atender lá na Morico Spaces também, e aí eu segui um bom tempo sozinha com a Studio Eleven, fiz parceria com alguns outros arquitetos nesse tempo, porém, começou a ficar muito pesado, Dani. Começou a ficar pesado, porque daí eu comecei a sentir que... Sabe quando você começa a duvidar? Você fala assim, ai, será que é isso? Eu gosto, mas tinha muitas coisas que não mexia muito com o meu coração, sabe? Apesar de eu amar muito a decoração, de eu amar muito visitar as lojas, ir nas obras, né? A parte das obras era o que eu menos gostava, assim, mas... construir o projeto, ter as ideias, a parte da criação, essas coisas todas eu amava. Só que começou de alguma forma a ficar pesado e eu também não entendia o que estava acontecendo. E ali, nesse período que aconteceu isso, eu desfiz a última sociedade e eu descobri 5 nódulos na minha tireoide. Olha só. Então, ali foi um outro alerta que eu tive, né? Porque... Alguma somatização. Alguma somatização. Então, se a gente que já está mais nesse mundo terapêutico, a gente já começa a buscar esse olhar, né? Falar, o que será que está acontecendo aqui? E eu não dei muita atenção, mas no fim eu precisei passar por um procedimento cirúrgico, tirei a tireoide e dali para frente eu falo que foi a minha virada de chave, porque eu lembro que eu estava nas salas de atendimento, no período que eu fiz o procedimento cirúrgico, tinham várias pessoas que fizeram junto comigo. Então, o médico marcou todo mundo para fazer a cirurgia no mesmo dia. Eu fiquei no quarto com uma das meninas, o resto eram todos homens, ficaram em outros quartos. Mas no dia que a gente voltou no retorno com o médico, estava todo mundo lá na sala de espera, né? Então, eu lembrava de ter visto aquelas pessoas no hospital, né? E ali, eu lá, super de boa, né? Sentadinha lá, esperando.
E eu fui a última a ser atendida naquele dia. E todo mundo que entrava na sala do médico voltava nervoso, voltava chorando, porque tinha o nódulo diagnosticado como maligno, ia ter que fazer iodoterapia, ia ter que fazer tratamento. E ali eu comecei a ficar preocupada, né? Eu falei, ai, caramba, se essa galera que tá com um nódulo tá voltando com ele maligno, eu com 5, a chance de um deles ser é muito grande. E aí eu lembro que eu nem foquei nisso naquela época, eu ficava acalmando as pessoas que saíam da sala. E ali foi a minha tarde inteira, porque esse médico ele super demorava, ele dava um chá de cadeira na gente ali. E todo mundo saía nervoso, eu ficava, calma, ó, tô vendo aqui já no celular. Já fazendo acolhimento terapêutico. Já. Calma, fica tranquilo, ó, tá vendo aqui, ó, tem 95% de chance de cura, não fica nervoso, vai lá, faz a iodoterapia. E aí já vai fazer a dosagem hormonal, você já vai ficar normal de novo, fica em paz. Quantas pessoas não passam por isso? Não vai ser agora que vai dar ruim. E fui, né, conversando com eles, aí chegou minha vez, né. A hora que eu olhei, tipo, só tava eu na sala, né. Eu falei, tá, se der ruim aqui comigo, quem que vai me acolher aqui agora? Quem vai me acolher, exatamente. E aí eu lembro que eu entrei na sala do Dr. Gerson, né, quem me operou, e aí ele falou assim, você é a Vanessa? Eu falei, eu sou. Daí ele falou, ai, vamos ver se você foi sorteada hoje também? Aí eu falei, então você pega esse envelope certo aí, Dr. Gerson, que se você pegar o envelope certo, você vai ter a primeira surpresa do seu dia hoje. E aí ele abriu, ele falou, nossa, você estava com 5 nódulos, né? Eu falei, sim, eu estava com 5 nódulos. Ele falou, pois bem, todos benignos, então a gente só vai fazer a dosagem hormonal. E ali foi uma super virada de chave, né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas qual que é a chance disso, né? Por que será, né? E eu lembro que eu fui embora a pé nesse dia, porque ali onde é o consultório dele, não tem, é na Avenida Barão de Tatuí, você não tem onde estacionar. Então eu parei o carro bem longe, e aí na volta eu fui assim super refletindo em todo aquele processo, aquelas pessoas todas que eu acolhi ali na saída. Enfim, depois de um tempo, desfiz a sociedade, continuei sozinha, começou a aumentar bastante a quantidade de obras. E aí eu comecei a sentir a necessidade de contratar uma mentoria. Eu queria me desenvolver e entender o que era que eu estava fazendo ali na casa das pessoas. Você vê que a pessoa que é meio... A gente saiu do consultório do Dr. Gerson e a gente voltou para as obras, né? Tranquilo, vamos lá, tô super curiosa. E aí fui retomando a minha vida, fui fazendo todo o meu acompanhamento com os remédios, tudo, e as obras rolando ao mesmo tempo de tudo isso. E ali eu falei assim, não, eu vou procurar uma mentoria, porque eu queria entender um pouco mais o que é que eu estava fazendo na casa das pessoas, por que comovia tanto, toda vez que eu apresentava um projeto, as pessoas ficavam tão comovidas, por que as pessoas me procuravam, por que elas queriam, e eu indicava elas para os outros arquitetos, né? Elas, não, Van, tem que ser você, eu quero que seja você. Eu falo, mas caramba, o que é isso que eu estou fazendo que as pessoas querem que eu faça, e não pode ser outro arquiteto, tem que ser eu. Então, eu fui atrás de uma mentoria com o Paulo Ruivo, aqui de Sorocaba, que é um amigão meu também, e o Paulo começou a trabalhar comigo na linha da antroposofia, do Rudolf Steiner. Não sei se você já ouviu falar. Não. Não, é uma linha bem bacana também. E ali eu comecei a me desenvolver e tudo mais, e o Paulo, ele me passava algumas atividades para eu fazer no decorrer da minha semana até a minha próxima sessão. E uma dessas atividades que ele me passou ele me passou o livro da magia, da Rhonda Byrne. Você já leu esse livro, Dani? Não li. Olha, fica de dica para todo mundo e para mim também. Dica para você e para todo mundo, gente. Esse livro também foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Fala o nome novamente? A Magia, da Rhonda Byrne. Ah, legal. A Rhonda, ela é a escritora do Segredo. Ah, sim. Conhece Segredo, Sim, todo mundo conhece Segredo. Uhum. A Magia acho que é o segundo livro que ela escreveu. Ah, eu sei qual é. Que tem uma capinha parecida com a do Segredo. Fala bastante sobre a lei da atração, né? Isso. O segredo, né? O Segredo, ele fala muito da força do poder do pensamento. Então, o poder da atração. Tudo aquilo que você pensa, você atrai, né? Isso, legal. E aí, na magia, ela já dá um passo um pouquinho maior e ela vai ensinar você a trabalhar a frequência da gratidão. Então, a magia é a gratidão, né? Você ser grato a tudo que acontece com você, de uma forma geral.
né? Então, na magia, ela trabalha muito isso. E a Rhonda, ela fala que para tudo virar um hábito na nossa vida, o nosso sistema, ele precisa ali de uma média de 28 dias para que tudo aquilo que você está fazendo se torne um hábito. Então, ela dá 28 exercícios que você vai fazer um por dia. Então, aí a ideia é que no final do último dia você tenha passado por todo esse processo e todo aquele aprendizado se torne um hábito e você consiga replicar isso depois no seu dia a dia. Então, eu fiz... Uau, e esses exercícios são do quê? De autoconhecimento? É de autoconhecimento, é de gratidão, tudo de gratidão. Ah, que sensacional. Para que a gratidão se torne um hábito na sua vida, né? E não é essa gratidão modinha agora que tá, obrigada, né? Namastê, obrigada. Não, é realmente sentir a gratidão em tudo aquilo que você está fazendo. Então, esse é o segundo livro da Rhonda. Depois ela lançou mais 2, que é o Poder. O Poder fala da força do amor, de você colocar amor em tudo aquilo que você faz. E depois ela lançou o Hero, que é o herói, que ali ela traz exemplos de 12 casos de sucesso no mundo, e aí ela entra em detalhes ali de cada um, o que é que eles fizeram que fizeram eles se tornarem esse sucesso a nível mundial, como que era o lifestyle deles ali, sabe? Uau. Então uma sequência de livros bem legal aí de ler. Gente, a Van, ela é um poço de conhecimento. Se você quer dicas, se você quer saber de autoconhecimento, de arquitetura, tudo, ela tem uma dica, tem alguma coisa boa no cantinho dela. Tem um livro, tem um podcast. Lá na Amore sempre tem algo novo, né? Então, assim, nossa, é sensacional. Ela contribui bastante. Ai, obrigada, Dan. Vamos lá, continuando. E aí, eu fui fazer os exercícios da magia. Então, dia 1, dia 2, dia 3, aí eu não vou lembrar agora quais eram todos os exercícios, mas o que ficou muito marcado para mim foi o dia 10. Depois vocês entrem, eu acho que deve ter no YouTube, deve ter, se vocês colocarem no Google, também coloca lá, dia 10 do livro da magia da Rhonda Byrne. Fiquei curiosa agora, eu vou procurar. No dia 10, a Rhonda ensina o pó dourado da gratidão. Dani, você já ouviu falar? Não. Não? E ela fala para você fechar seus olhos, então você vai almoçar, por exemplo, nas suas refeições, você fecha seus olhos e você salpica um pó dourado invisível em cima das suas refeições. Você vai beber alguma coisa, você salpica o pó dourado da gratidão sobre a sua bebida, e aí você toma. E aí, eu já comecei a dar uma otimizada nesse pó dourado, então eu já, em vez de fazer no prato, eu já fazia na panela, né? Então, já para todo mundo que ia comer em casa. Vai fazendo suco, já põe na jarra de suco inteira, já põe no filtro de água, virou pó dourado para todo lado. E nessa época, eu tenho uma cachorrinha, uma bulldoguinha. Não sei se você já conheceu a Alice, você já viu ela no meu Instagram? Não vi ainda. A Alicinha é minha bulldoguinha. E a Alice, com 10 meses, ela teve sinomose. Então, ela quase perdeu a vida e a gente conseguiu aí recuperar a vida dela. Porém, ela ficou bastante tempo, uns 2 anos ali, com sequelas bem fortes depois da sinomose. E uma das sequelas que era muito forte, a sinomose, ela descadera, né, os cachorros, né? Então, normalmente é nas patinhas traseiras. Da Alice foi o contrário, foi nas patas dianteiras. Então, ela não tinha o movimento das 2 patas da frente e ela tinha mioclonia. Então, ela ficava como se estivesse soluçando, assim, o tempo todo. Então, ela andava e batia a cabeça no chão. Então, ela passou por vários tratamentos. A gente fez acupuntura, a gente fez aplicação de células troncos nela. A gente fez, várias coisas. E esse período aí foi uns 2 anos. Então, eu tinha que fazer toda uma programação no meu dia para eu poder ir para casa a cada 3 horas, para dar coisa para ela comer, porque ela tinha que comer a cada 3 horas, para sentir se ela queria ir no banheiro, se ela não queria, porque ela não conseguia andar. Depois de um tempo que ela começou a conseguir se arrastar, ela batia muito a cabeça no chão, então eu tive que passar com ela no oftalmologista para ver se ela tinha deslocamento de retina, de tanto que ela batia a cabeça no chão. E ali foi um processo longo com ela. E aí, eu lá com o pó dourado, eu falei, quer saber? Já tô aqui, vai na comida da Alice também. E dá-lhe pó dourado na raçãozinha da Alice. E na aguinha da Alice. Então, todos os dias eu lavava o potinho da raçãozinha dela, botava uma raçãozinha nova e pó dourado. A água, a mesma coisa. Botava água, aguinha nova, limpava tudo e pó dourado. E ali,
Passou-se 7 dias, Dani. Em 7 dias, depois, se você quiser, eu posso te mandar fotos disso. A Alicinha estava de pé. Uau! A Alice estava com as 2 patas normais. Mioclonia tinha zerado. E aí eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, não é possível. Será que foi esse pó dourado aqui? Meu Deus do céu, mas não pode ser um negócio desse? E ali ela foi tomar banho naquele dia. Desse 7º dia ela foi pro pet. Nessa época ela tomava banho no pet ali do shopping, Iguatemi, que é tudo de vidro, né? Uhum. E o Bruno, que dava banho na Alice lá no pet, ele falava que todos os visitantes do shopping iam bater lá no vidro, porque achava que ele estava judiando dela. Porque ela ficava se chacoalhando lá no banho, né? Tendo a mioclonia. E as pessoas batiam, falavam, você tá judiando dela! Daí ele tinha que sair lá na recepção, explicar que ela tinha sinomose, que aquilo era uma sequela da sinomose, que ele não estava judiando, que ele colocava 4 toalhas para ela não bater a cabeça no lavatório e tudo mais. E aí levei ela pro banho naquele dia. Na hora que ela saiu, o Bruno veio conversar comigo. Ele falou assim, Vanessa, é outro cachorro? Você trocou de cachorro? Eu falei, não, é a Alice. Ele falou, não é possível. Eu falei assim, não, é a Alice, Bruno. Ele falou assim, eu nem precisei colocar as toalhas hoje. Ela não bateu a cabeça. Ele falou, o que você fez com ela? Eu falei assim, nossa, Bruno, não sei. Ele falou, vamos soltar ela aqui no chão, que eu trouxe o Kiron era o bulldoguinho dele. Vamos ver ela brincar com ele? E aí tem um vídeo dela brincando com o Kiron. E ela dando pulos nessa altura, Dani, assim, Uau! correndo no pet com ele. E ali eu fiquei assustada, né? Daí eu corri, filmei ela, fiz esse vídeo, mandei pro Paulo. Eu falei, Paulo do céu, o que aconteceu com a minha cachorra aqui? Eu comecei a ler esse livro aqui que você me passou, eu fiz um negócio lá do pó dourado no dia 10, e agora a cachorra voltou a andar aqui, minha Nossa Senhora. Daí ele falou, Vanessa, você tá fazendo Theta Healing com a sua cachorra. Aí que chegou. Aí que chegou o Theta Healing. E eu falei, o que é isso? Ele falou, não sei te explicar. Eu falei, como assim que você não sabe me explicar? Ele falou, vou te encaminhar para uma instrutora de Theta Healing. Esse é outro curso que eu vou fazer. A gente tem lá no coworking. Tá na minha lista. E aí ele me passou o contato de uma instrutora. Eu liguei para a instrutora. Ele falou assim, marca uma sessão de Theta e fala que aconteceu isso e solta a bola para ela lá para ela te ajudar. Porque eu não vou saber te ajudar mais, porque meu limite vai até aqui. Eu falei, ai, caramba. Daí eu liguei pra instrutora, eu falei, oi, tudo bem? Me chamo Vanessa. Eu queria marcar uma sessão, porque eu tô fazendo alguma coisa aqui com a minha cachorra que eu não entendi o que é, eu preciso saber o que é. Daí ela falou, olha, eu tenho vaga só no mês que vem. Eu falei, não, moça, você não tá entendendo. Tem que ser tipo pra essa semana, assim, me encaixa. Alguém desistir, você me liga, me encaixa. Porque eu preciso descobrir, porque agora eu nem durmo mais, porque agora eu quero saber o que é isso que eu tô fazendo. Eu quero saber o que é o Theta Healing, eu quero saber por que a minha cachorra voltou a andar. De repente eu posso fazer muito mais coisas com isso, né? E eu não tô sabendo. E ela falou assim, olha, infelizmente eu não tenho vaga mesmo para atendimento. Mas vai ter um curso de DNA básico esse final de semana. E eu falei, tá, mas como é que eu vou fazer um curso de um negócio que eu não sei o que é? Ela falou, olha, você vai ter, ou você aguarda se alguém desistir, ou no mês que vem você passar numa sessão e você vem numa próxima turma, ou você vem para essa turma. Eu falei, então me inscreve nessa turma que eu tô dentro. E fui pro curso de Theta Healing sem saber o que era o Theta Healing. E aí lá dentro, a hora que eu comecei a ter acesso aos conteúdos, a tudo que a gente trabalha no mundo Theta. O que é o Theta Healing? Conta um pouquinho, Vanessa. O Theta Healing é uma técnica terapêutica, Dani, de cura energética, né? Que ele tem como base mudar o sistema de crenças de uma pessoa, de um animal. E quando muda o sistema de crenças, e essa mudança do sistema de crenças, ela é possível quando a nossa mente está na onda cerebral Theta. Então, a nossa mente, ela trabalha em 5 ondas cerebrais. Alfa, beta, teta, delta e gama. Então, beta é aqui, ó, a gente conversando, né? Quando a gente está conversando, a nossa mente automaticamente entra em beta. Quando a gente tem um insight e a gente tem um aprendizado, a nossa mente muda a frequência cerebral dela e ela entra em estado gama. Então, aprendi alguma coisa, tive um insight e mudou para gama. Alfa é um estado de relaxamento, então numa meditação, num reiki, muito possivelmente a nossa mente mude a frequência cerebral novamente, a gente entra num estado alfa. O delta é um estado de sono profundo,
E o teta, a gente gosta de brincar, é muito fácil de identificar o teta, todo mundo já sentiu essa onda cerebral, que é aquela onda, sabe quando você tá indo dormir? Ou que você tá acordando, que você não sabe se você tá ali, se você falou com aquela pessoa lá, se você falou aquilo, se você viu aquela pessoa mesmo, se você não viu. Não consegue reconhecer ainda. É tão real que se você não sabe, se você viu aquilo, não. Você fala, não, será que eu estava dormindo? Será que eu estava acordada? Para algumas pessoas o som fica bem amplificado. Então, às vezes, um barulhinho a pessoa já assusta. Nossa, meu Deus, o que é isso? Para mim, quando eu tô em teto, o som fica bem longe. Então, eu escuto as pessoas falando bem longe, para mim dar uma super distanciada. E a gente consegue, no Theta Healing, induzir a nossa mente a entrar nessa onda cerebral. Por ressonância, o paciente entra junto e ali a gente consegue fazer os comandos das trocas de crença que estão... As crenças negativas para as positivas. Sim, então a gente vai... prosperidade, merecimento. Para tudo. A gente vai buscar qual que é a crença raiz que está sustentando aquele comportamento na pessoa, que o Theta Healing acredita que existe algum ganho ali, e ali a gente vai trabalhar nessa onda para substituir, para trocar essa crença, se ela estiver sendo negativa para aquela pessoa naquele momento. Resumindo, então, a Alice passou por um processo terapêutico com você mesmo não sabendo, Sim. Que teve um resultado super positivo através do Theta Healing. E ela surgiu nesse nosso bate-papo aqui, diante dessa questão do livro. Olha como é que são os emaranhados entre aspas, as conexões, né? Através da sua mentoria com o Paulo, você entrou nessa situação, leu essa parte do livro, foi trabalhando, e aí vai surgindo as conexões que chegou Sim, no Theta. Que me levou pro Theta. Que te levou pro Theta. E era muito engraçado, porque chegou num ponto que a Alice, ela só comia ou só tomava água depois que eu jogava o pó dourado. E hoje ela tá bem. Tá zero, agora tá ótima. E o veterinário disse o que disso? O veterinário ficou assustado, porque ele também nunca tinha ouvido falar nisso, daí ele queria saber o que eu fiz, né? Porque daí depois eu fui pro curso de Theta Healing e tudo mais. Fiz o DNA básico naquele final de semana, daí eu fui dando nomes para as coisas, né? Eu fui entendendo o que eu tinha feito ali com a Alice. E ali, depois, nas outras semanas, eu levei ela no veterinário, no Dr. André, que cuida dela até hoje. E ali, ele falou, é Alice? Eu falei, ele falou assim, você vai ter que me falar o que você fez com ela. Além da aplicação de célula-tronco, porque eu sei que a célula-tronco sozinha não faz isso. Aí eu falei, André, eu não vou falar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você vai achar que eu tô louca, você vai achar... Ele falou assim, eu não vou falar. Aí ele falou, não, pode falar, é reiki, porque eu sou reikiano, pode falar. Eu falei assim, nossa, você é reikiano, André, eu também sou, que legal. Ele falou, Eu falei assim, mas não é reiki. E eu falei assim, é o Theta Healing e tal. Ele ficou enlouquecido, ele foi fazer o DNA básico. Ele foi. Eu digo, às vezes tem algumas pessoas que chegam até mim e falam assim, a constelação, né, principalmente o processo terapêutico, você primeiro tem o ver para crer. É o contrário, você tem que crer para ver, né? Porque daí você, a partir do momento que você acredita, você consegue enxergar ali o resultado, né? Sim. Então, não é aquela coisa de ter prova, assim, mas tem que crer para ver o resultado final. E, nossa, e muda a chave mesmo. Vira a chave. Todo o processo integrativo faz sentido. Sensacional, Van. E essa frase, né? Essa frase aqui a gente foi trazida lá do espaço onde foi Mori, lá. O mundo precisa de quem você foi feito para ser. Como surgiu essa frase? No Theta Healing aprendi a meditar, né, Dani? E a gente começa a acessar aí outras informações que tá aqui no nosso campo. E depois do DNA básico, eu fui para o DNA avançado, para o Digging, para o Manifestação e Abundância, que foi o 4º módulo que eu fiz. No Manifestação e Abundância, manifestei Amor Eco-Spaces, foi aonde nasceu Amor Eco-Spaces, foi quando eu fiz esse 4º módulo do Theta Healing. E depois, durante o processo de construção da Amor mesmo, eu sempre fico muito conectada com a casa, até no momento de desenhar a planta, onde vai ser cada sala, eu entrava em Theta e eu pedia para que me fosse mostrado. E ali, um dia eu pensando o que poderia ser uma das salas, me veio essa frase, eu anotei na minha meditação e eu anotei. E passou, daí continuei o processo de montagem das salas todas e ela ficou lá por um tempo.
E aí eu lembrei dela, porque eu estava pegando umas anotações minhas, ela estava anotadinha ali. E eu peguei, aí eu meditei de novo e pedi a orientação, o que eu tenho que fazer com essa frase? Onde que põe? E aí me foi mostrado na minha visualização da minha meditação Theta Healing, para eu adesivá-la na parede. Só isso, só põe na parede. E foi meio que automático, então eu adesivei, coloquei na parede, e é como se as pessoas entrassem lá dentro da Morico Spaces e elas, de alguma forma, elas se conectam sem saber que elas estão se conectando, é como se isso fosse um chamado, e faz tanto sentido dentro das pessoas que elas querem tirar foto, e elas nem sabem por que elas estão tirando foto, né? Então... Exatamente. As pessoas, acho que elas estão no piloto automático, né, de estudar as profissões já, aquela regra de profissão que monetiza facilmente, né, ou né, no desafio ali, e elas não olham para a essência, né? Não. Né, aquilo que você foi feito para ser. Então, assim, quando eu entrei no namoro e vi essa frase, eu falei, uau. Os meus pacientes, quando entram lá, eles falam assim, gente, que lugar é esse? Não tem olha, sinceramente, é um lugar que você não quer sair. Tanto é que você entra lá, é um aconchego, e você sabe que casa, Vanessa, tem casa é o útero, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, você lidando essa questão de você, lá na Mori, é como se fosse um útero, né? É uma extensão do trabalho, é um útero, é uma segunda casa. Então, eu acho que por trás disso tudo, do seu trabalho, você está organizando aquela casa, o útero das pessoas, o lugar onde elas ficam, o aconchego, né? Nessa sua questão da parte de designer e tudo. Sim. E você misturou as duas coisas, né? Sim, porque eu sou muito corporativa também, Dan, e essa era uma preocupação minha, que a Morico Spaces, ela virasse exclusivamente holística, assim, sabe? Eu não me via nessa imagem totalmente holística, totalmente good vibes, né? Eu sou muito empresariona, eu sou muito corporativa também, e não fazia sentido eu abraçar um desses lados que eu tenho e não trazer o outro junto, sabe? Eu nasci no meio de uma família empreendedora, eu nasci no meio do comércio, eu nasci no meio da indústria e por que não incluir os dois? É algo diferente. Não juntar as duas coisas? Exatamente. Afinal, eu acredito fortemente que a gente vive a nossa missão, né, nesse plano aqui através do nosso trabalho. Não é através da nossa pessoa. Por isso que no começo do podcast eu quis me apresentar falando quem é a Vanessa hoje, né? O que é que eu faço de melhor, o que eu faço para ajudar as pessoas, que gera valor para as pessoas e que transforma a vida delas. Porque eu acho que isso é uma missão, né? Então, e eu sou isso 24 horas, Dan, então eu vou ser isso sendo designer de interiores, eu vou ser essa essência sendo dona de casa, eu vou ser essa essência sendo dona do coworking, eu vou ser essa essência trabalhando na de bloco, eu vou ser essa essência em qualquer coisa que eu escolher. A minha profissão vai ser uma ferramenta para mim, mas a Vanessa, ela é a Vanessa 24 horas por dia, em qualquer uma das ferramentas que eu precise utilizar naquele momento. Então é através do trabalho que a gente vive e que a gente serve o outro na nossa missão. A nossa missão é o servir ao outro. E hoje você diria que você encontrou o seu propósito? Eu acho que eu estou encontrando, Dani. Eu acho que o grande segredo é curtir essa jornada, né? Eu acho que a gente vive sempre nessa busca. Eu me percebi buscando algo que eu acho que a maioria das pessoas busca. Demais. As pessoas estão extremamente desconfortáveis, não conseguem... O tempo todo. Estão incomodadas, né? Incomodadas. Mas eu acredito que isso, Van, né, no meu ponto de vista, as pessoas têm que se sentir incomodadas para não ficarem acomodadas. Sim. Porque ali é o ponto de evolução. Sim. Né? Eu tô nesse nicho. Mas por que eu não posso dar mais um passo adiante? Sim. Por que eu não posso mudar um pouquinho a regra do jogo, né? E você ali nessa transição de carreira, saiu da área corporativa e fez esse mix, né, de corporativo com a parte holística e terapêutica. Por que eu não posso fazer isso dessa forma? Por que eu não posso acrescentar mais um braço diferente? Sim. Não tem regra. Tem coração, né? Na verdade, eu acabei aprendendo nesse processo, e hoje é o que eu ajudo os nossos coworkers a fazerem através dos programas de mentoria que a gente criou lá dentro da Mori, foi realmente me desassociar
desses personagens que eu vim uma vida inteira criando. Então, eu criei o personagem que eu era psicóloga. E aí eu vivia em cima desse personagem. Então, como é que se comporta uma psicóloga? Como é que fala uma psicóloga? Como é que tem que fazer o trabalho da psicóloga? Olha, que dica sensacional E essa sua aí, leitura. de repente, eu não me via mais psicóloga. Eu falei, e aí, agora, quem que eu sou? Se eu não sou psicóloga, quem que sou? Aí, não, eu tinha que ser alguém. Então, vai ser designer de interiores. O TIM é muito pesado, é obrigação, né? O ter que ser alguém, né? E aí, eu vesti a camisa da designer de interiores. Então, eu vivia a vida da designer. O que uma designer de interiores faz? Vai na feira, vai na obra, vai nos eventos, vai nas lojas, vai na marcenaria, vai fazer visita, vai... E aí eu falava, caramba, a hora que eu não me conectei mais com aquilo, eu falava, mas não é isso ainda. E aí eu ficava perdida, eu falava, caramba, mas se eu não sou psicóloga, e se eu não sou designer de interiores, o que é que eu sou? O que eu tô fazendo? E ali eu comecei essa minha busca para tentar entender, e aí eu percebi essa segmentação, né? Que a minha mente, ela cria esse personagem. E aí que tá o grande perigo, porque é você viver uma vida achando que você é esse personagem que você criou. E aí você se desconecta da sua essência, porque a sua essência, quando você fala, eu sou a Dani, que gesto que você faz? Então, não sei, eu sou a Dani. Eu falo, eu sou a Vanessa. Então, você vai no coração. Você põe a mão no coração, ou você faz assim, eu sou a Dani. Não, eu sou a Dani. E onde tá o personagem? Tá na cabeça, na mente. E onde tá a Dani? Tá no coração. Tá no coração. E aí eu aprendi a separar. Então, as minhas profissões são personagens. Eu posso vestir a roupa deles em qualquer hora do dia. Exatamente. Mas a Vanessa tá no sentir. Eu tenho que sentir ela. Eu não posso só querer mentalizar ela, sabe? E ali eu fui começando a decifrar e separar a Vanessa, a falsa Vanessa, da verdadeira Vanessa. Legal que a gente tem na constelação, a gente faz o pensar, o sentir e o agir para ver se está conectado com o propósito. Tá. Todas as vezes que a gente às vezes coloca o sentir, tá virado. Tá totalmente oposto. Não tá conectado com aquilo, né? Porque, querendo ou não, você trouxe um pouco desse processo terapêutico dentro da arquitetura, da psicologia. Sim. Então é um mix, realmente. Você trabalha a parte... A arquitetura tá muito vinculado com a sua família de origem, com as obras, né? Então, de alguma forma ali você tá conectada. É familiar para mim, né, Dani? É muito familiar, né? Dentro das suas células tem ali, vibra por obras, vibra por processo terapêutico. Mas, na verdade, eu cheguei à conclusão que não era por obras, era pelas transformações que aquilo causam, sabe? Então, eu meio que sou viciada em fazer transformações nas pessoas. Por isso, a Morico Space está sempre se transformando. Por isso, a Vanessa está sempre se transformando. Por isso, meus negócios estão sempre se transformando. Eu sou viciada em sentir essa transformação. E eu adoro ajudar pessoas a se transformarem também. Porque uma vez que você vê, não dá para você desver mais, né? Depois que você viu, não dá para desver. Depois você dá um salto, você começa a olhar e fala assim, nossa, tem tudo isso? Então vamos. E aí, exatamente, tem tudo isso, né? Porque a Vanessa existe, a Vanessa função materna. Como é que você dá conta de tudo isso? Porque as pessoas, hoje, a maioria das pessoas, gente, não tem o tempo. Eu percebo porque eu sigo você, eu sei da sua rotina um pouco. Você faz exercício físico, você está fazendo viagem com a função relacionamento amoroso, é a função mãe, é a função empreendedora. Como é que você dá conta? Qual é a dica? A dica, se conecte com a sua essência. Eu tô para lançar aí, Dani, uma mentoria online, aqui de primeira mão, hein, pro Pode Melhorar. Fala, gente. Tô para lançar essa mentoria para ajudar você que tá aí perdido, tá aí, ó, preso no seu personagem que você criou, tá cansado, né? É pesado se sustentar esse personagem todos os dias, é muito pesado. Então, a primeira dica é, conecta com a sua essência, com o seu eu, com você. Porque daí é leve, porque eu já faço isso naturalmente, é um talento natural meu. Então, eu tenho que gastar energia com aquelas coisas que não são tão talentos, que eu não tenho tantas habilidades. Então, ou eu vou contratar alguém para me ajudar, ou eu vou... Porque se eu for querer fazer tudo, eu não vou dar conta. Então, eu enxergo a minha vida com vários pilares. Então, o pilar da saúde, o pilar do relacionamento, o pilar da família, o pilar do trabalho. E para mim tem que estar todos
na mesma frequência ali de sustentação. No equilíbrio. Tem que estar nesse equilíbrio, porque se um tá mais pesado do que o outro, já me desregula inteira. Então eu aprendi que para eu estar bem e eu estar fisicamente disposta para cumprir com a minha missão, para continuar fazendo o que eu amo, eu tenho que estar com a minha saúde em ordem. Então, faço meus check-ups anualmente, estou criando a minha disciplina ali com as atividades físicas. Antes eu não tinha muito gosto por isso, não. Mas você aprende a gostar, né? Descobrir, né, Van? Por exemplo, eu gosto muito de beach tênis. Eu gostei da atividade e eu tô me exercitando naquilo, porque eu gostei, então é algo que me dá motivação. Você tá fazendo... A Spin Soul. Então, você também gosta de fazer? Gosto, adoro fazer, É procurar algo que você gosta, não precisa seguir o padrão. Não. Eu vou fazer musculação funcional, vou fazer... Não, vá buscar algo que você gosta, tenha prazer de fazer, mas faça. Faça, né? Porque é importante pro seu corpo físico, porque senão... Não adianta você se conectar com a essência, você descobrir ali o caminho que você tem, o seu talento natural vai te levar para você fazer, e aí você não ter saúde para você fazer, porque daí você barra em outro lugar, sabe? Então, para mim ficou muito claro essas engrenagens se encaixando. E a atividade física me traz disposição, ali eu treino a minha disciplina, então eu ir constantemente, eu treino a minha constância, a minha disciplina. Quando eu aprendo a ter constância e disciplina, eu consigo aplicar isso no meu relacionamento com meu esposo. Eu ter disciplina com o meu casamento, hoje é o dia do esposo, hoje eu vou sair jantar com ele, hoje é o dia de cuidar da minha casa, hoje é o dia de fazer isso. Então você vai replicando essas habilidades. Melhorar a disposição, né? Você melhora a sua disposição. Melhora a disposição. É um reflexo de tudo, né? É. Vai começando a ter consequências em outras áreas. Um tá amarrado no outro, né? Tá amarrado no outro. Exatamente. Mas o grande segredo primeiro passo, você se conecta com quem você foi feito para ser. Aí o resto vai vindo tudo junto. Você vai sentir essa necessidade de estar bem, você vai se sentir feliz com aquilo que você tá fazendo, você vai sentir uma coerência interna com você mesmo. Então, você tá feliz, aí você quer praticar uma atividade física, você quer ficar melhor, você tá bem no seu casamento, depois que a gente começa a trabalhar essas questões terapêuticas, não faz sentido você não estar confortável em casa com a pessoa e não alinhar algumas coisas. Você consegue hoje com o seu esposo? Não fazer os ajustes que precisam ser feitos? Eu sempre falo, sempre tem que adicionar, às vezes, algumas cláusulas, né, nos contratos ali de relacionamento. Sempre tem porque a gente vai evoluindo, ele vai evoluindo, eu vou evoluindo. A gente vai mudando. Nós não somos os mesmos desde que a gente iniciou. Ainda bem, né? Ainda bem. Então muda a fase dos filhos. Agora a gente tá numa fase mais casal, porque a filha já cresceu um pouco, né? Então... Exatamente, vai criando as cláusulas, vamos combinar isso, aquilo, e a gente vai ajustando, né? Nós vamos ajustando, é isso mesmo. Então, primeiro princípio é esse, esteja bem no seu trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Exatamente. É o nosso servir, é a nossa missão aqui nesse plano. Então, se você começar a se conectar eu pego muito paciente que tem uma certa resistência de dar esse salto para o novo. Né? Isso pode ser trabalhado dentro de um processo terapêutico, Sim. de crença, o próprio deve ser trabalhado, né? Porque somatiza depois, né? Sim. Acaba somatizando, vindo pro físico. Somatiza. Exatamente. Somatiza. Eu somatizei, né? Os nódulos, né? Precisou de muita coragem e é o que eu pra falo, fazer esse passo, não né, precisa, gente, ficar doente, não precisa adoecer, não precisa ter nódulo, não precisa ter câncer, não precisa ter gastrite, não precisa ter crise de ansiedade. É só olhar. É algum movimento que você está indo contra o fluxo. Olha, busca ajuda profissional se você não souber como fazer, se você não tiver a fim de mergulhar, porque tem gente que não gosta, né, Dani? Eu não gosto de fazer curso, mergulhar, ficar o final de semana inteiro lá fazendo curso de Theta Healing, de constelação. Então, não precisa fazer o curso, mas vai procurar uma ajuda. Vai procurar quem sabe, quem que tá fazendo isso com excelência. Essa pessoa que passou por esse processo, ela vai poder te ajudar. Exatamente. E qual foi o maior desafio que você teve, Ivan, dentro desse processo todo de mudança, de transição de carreira? Qual foi a maior dificuldade que você teve, a maior crença que te limitou ali? Falou assim, nossa, não tô conseguindo, tá patinando, preciso procurar ajuda. Nossa, eu acredito que
Ai, foram várias crenças que eu trabalhei Quais ali, eram os viu? seus diálogos internos? O medo, Medo. medo de não dar certo, medo de confiar, sabe? Será que essa voz aqui que tá falando na minha cabeça, pra eu fazer isso? E se eu for lá e pegar todo o meu dinheiro e investir nisso e não for isso? E E, aí, e se veio der certo? E se der certo? Aí veio a E aí veio a pandemia. pandemia. E ali eu falei, meu Deus do céu, acho que eu devia estar muito louca, não sei. Mas o medo de confiar. E é uma questão que eu trabalho até hoje, né? Eu tenho uma necessidade muito grande de confiar em tudo, no processo, tá funcionando, tá tudo certo, tá. Então, é uma coisa que eu trabalho até hoje em mim, mas antes era mais intenso, hoje tá numa intensidade um pouco menor, mas Você o consegue confiar, relaxar mais. consigo relaxar mais. Ai, E eu acho que eu também trabalhei muito crenças de merecimento, se sentir merecedora de ser empresária, era como se eu tinha a sensação como se não fosse justo eu poder viver do meu sonho, sabe? E daquilo que eu estava sentindo o meu coração pulsar, era culpa. uma culpa. Falar, mas nossa, só eu vou trabalhar assim, né? Todo mundo trabalha com a Culpa de se afastar das origens. de me afastar das origens. Eu não sei explicar direito o que era, porque é muito profundo, É natural, né, porque geralmente nossos pais, eles projetam algo que eles não conseguiram, às vezes, ou conseguiram, né? Com tanto Sim, esforço, na gente. E às vezes a gente muda o caminho, e aí gera culpa. gera culpa, Porque a gente, às vezes, está montado naquela máscara, naquele personagem que você trouxe, sim. e acaba tendo que desconstruir para sair, nascer a essência que você trouxe ali, né? E a culpa também porque quando a gente está montando um negócio novo, né? Então todas as mulheres que estão aqui, que são empreendedoras, vão se identificar com isso que eu vou falar. Olha lá, gente, presta atenção, hein? A dica de ouro, hein? A gente dedica muito tempo para as nossas empresas, né, Dani? Elas são um filho pra gente. E a gente fica se sentindo muito culpada de abandonar nossa casa, a gente fica se sentindo, a gente se cobra poxa, mas era para eu estar com a minha filha agora, eu vou ter que pedir para minha mãe levar, eu vou ter que pedir para o marido ir buscar, às vezes o marido cobra. Pô, mas você também não tá chegando tarde agora. Então tem um período que a empresa tá nascendo que ela é um bebê. Precisa de cuidado. Ela precisa ter aquele cuidado. E não dá para deixar na mão de outra pessoa. Até ela conseguir andar sozinha. Até Entre aspas. Porque andar sozinha ela ainda vai por um bom tempo, mas tem esse período, esse começo é muito desafiador para nós mulheres. Então eu me culpava muito pela minha ausência na minha casa, até mesmo porque a Morico Spaces funciona. A gente chega lá às 7h30 da manhã, a casa abre às 8h e a gente fica até às 22h, de segunda a sexta. Sábado, depois da pandemia, agora a gente fecha meio-dia, porque antes também não tinha hora para fechar. E aí você começa a não ter vida, né? Em casa, ter vida social com os amigos, você começa a ficar 24 horas só naquela dedicação para a empresa. Então, eu passei por um processo de culpa muito grande também. Tá, mas foi o começo. Foi no Agora você começo. consegue distribuir melhor. Sim. Ah. Sim, porque depois também começou a ficar leve, porque nesse processo meu esposo montou a cervejaria dele, passou pelo mesmo processo, né? Porque ele é homem, que ele não vai passar pelo processo. Então também tem toda a dedicação ali com a cervejaria que tá nascendo. Aí a gente começou a falar a mesma língua, né? E como é que estão os passos para o futuro agora, Van? O que você projeta daqui para frente? Porque você está conectada, né? Sim. Toda vez que você fala, seus olhos brilham, você está ali conectada com a sua essência. O que você vê daqui para frente? Daqui uns 5, 10 anos? Eu vejo... Era uma coisa que eu não me enxergava antes, viu, Dani? Mas como eu falei agora aqui para você, eu tô com esse programa de mentoria online nascendo, porque eu acho que as pessoas começaram a se identificar tanto de ver a facilidade que eu tenho de isso que você falou, de fazer isso, fazer aquilo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ser leve, de conseguir tá sempre alinhada com aquilo que faz sentido para mim. E as pessoas começam a olhar e falar, nossa, você tá diferente. O que você tá fazendo? Van, me ajuda. Quantas pessoas vêm pedir minha ajuda? E com o mundo da cervejaria agora, eu viajo agora com o Pedro bastante, a gente fez vários amigos cervejeiros aí pela região toda. E a Vanessa é a Vanessa 24 horas por dia. Então, tomando uma cerveja, também
trago expansões de consciência tomando cerveja, Dani. Olha só, Sou que dessas. legal. Então, olha aí- o que interessante, um incentiva o outro, né? Um incentiva o outro. Você tá lá no apoio, na retaguarda do Pedro, e ele também tá ali com você. Ele tá comigo. Isso é um relacionamento saudável, né? Sim. E os dois crescem, né? Os dois evoluem. Crescer os dois juntos, né? Exatamente. Olha que referência positiva para os filhos. Tá né? Para os vendo? filhos. Que exemplo. Que exemplo. E ali começou um monte de gente me pedir, Dani, Van, me ajuda, poxa, não tô legal. Nossa, como é que eu faço? Eu não consigo sair desse ciclo que eu tô e minha empresa não deslancha, como que eu faço? Então, depois de um tempo, a gente criou a Master Mori e a Mori Hub, que são 2 programas de mentoria que acontecem para quem é membros lá da Mori Co-Spaces. E agora eu tô criando esse formato, a primeira turma vai nascer online, porque eu comecei a ter muitos amigos fora da cidade, então não tem como eles estarem presencialmente aqui na Mori para fazer uma Master, né? E eles começaram a me pedir. Então, eu estou finalizando toda a estrutura das aulas, e a Master Mori agora ela vai ser online também, aberta ao público. Eu já quero. Já quero, porque eu tô nessa também. Eu tô na terapia, tô no podcast. Tem essas questões aqui que tem um monte de coisa aqui dentro, mas precisa pôr pra fora. Borbulhando. E não vai. Eu acho que vou nessa também, vou navegar Vamos nessa. juntos. Legal. E essa é a novidade. Então. Ai, que legal. Então, através do seu trabalho, vamos lá, olhando para tudo isso, qual é o grande legado da Vanessa? O mundo precisa de quem você foi feito para ser. Não se esqueça disso. Precisa estar num estado de presença muito grande. É o ser, né? É o ser. Precisa estar num estado de consciência e de atenção, porque para a gente se perder disso daqui é muito fácil. Porém, as consequências vêm. Você estando consciente ou não, as consequências das suas escolhas sempre vão vir. Então, não é muito melhor você assumir consequências de coisas que você está consciente que pode acontecer e escolheu por elas, do que simplesmente só deixar a vida te levar. Então... se deixar a vida te levar, os outros escolhem. Os outros escolhem. E você vai sofrer a consequência do você mesmo jeito. E você não é o protagonista, né? Exatamente. Então, assuma as rédeas da sua vida. Isso eu aprendi com você, Dani. Gente, Dani me ensinou. Isso eu carrego comigo, assim, todas as decisões que eu vou tomar. E eu vou dar essa dica para vocês também. Traga o adulto para a linha de frente. E deixa ele assumir o comando, porque criança não toma decisão, criança não faz escolha, criança não assume as rédeas da própria vida, criança não tem autoridade, é vítima. Exatamente. É gostoso ser criança? É uma delícia. Mas é muito mais gostoso ser adulto. Isso eu garanto para vocês. Usa a criança na criatividade. Na criatividade. A criança pode ter essa liberdade na criatividade, mas para resolver problema, adulto. Adulto. Para fazer escolhas e tomar decisões, adulto. E pode melhorar? Sempre pode melhorar. Que linda. Pode melhorar em quê? O que pode melhorar o seu dia hoje? Vou fazer um convite. Amor e Co-Spaces, a gente tem o Test Day. Você pode ir lá, passar um dia inteiro com a gente nas nossas áreas compartilhadas, gratuitamente, ou 1 hora nas nossas salas de atendimento. Então, entra lá, chama a nossa recepção, pede para elas mandarem a artezinha do Test Day, faz o seu cadastrinho, manda pra gente e vai passar um dia lá com a gente na Amor e Co-Spaces, começar a se conectar com essas pessoas que já estão tendo esse olhar para o negócio delas, que estão começando a despertar para quem elas foram feitas para ser, que estão se conectando com a essência delas. O meio que você está inserido faz muita diferença nas suas escolhas, nas suas decisões. Então, escolha estar com pessoas que vão te levar para um outro nível. Legal. Tem um ambiente bacana. Uma coisa que me chamou a atenção, Van, lá dentro da Mori, foi o café, que cada um anota o seu. Você fala de confiança, olha lá. Você já trabalha a confiança ali. Ali é um ponto que eu trabalho bastante. Eu perguntei, falei, nossa, mas como é que funciona isso? Ela, não, vocês anotam, a gente acredita, né, no ser humano. A partir daquele momento que você falou aquilo, eu falei, nossa, que
que consciência ali, né? De deixar ali tudo aberto para todo mundo ir anotando e trazendo ali a sua consciência dentro do... Sim, é um desafio isso, coffee. hein, É, desafio, imagino. Tem o café com canela. Tem o cafezinho com canela na recepção. Tem o pote da gratidão. O pote da gratidão tem um trecho, junto com o pote da gratidão, a gente tem um trecho do livro da magia, que é esse livro aí que transformou minha vida. É, sempre que quando eu passo lá, eu leio uma página ali. Isso, e esse pote da gratidão, ele tá lá para isso, Dani, para você não perder o hábito de agradecer todos os dias. Então, a minha intenção com ele é, todo dia que você chegar na Morico Spaces, senta ali, agradece por alguma coisinha e põe no pote e vai alimentando esse hábito de você ser grato com tudo. Isso é transformador. Além disso, todo o projeto dentro da Mori é um projeto neuro... Como é que é? Explica um pouquinho rapidamente. Neurociência. Neurociência. Você entra lá, você é acolhido, né? Porque é tudo preparado. Quando eu comecei a sentir essa minha conexão com uma forma diferente de projetar, eu buscava na internet artigos falando sobre isso, era muito difícil, não tinha mesmo conteúdos para a gente poder buscar o que era. E depois de alguns anos começou a aparecer. Começaram a me mandar, olha o que você faz, não sei o quê. Neurociência. Então, a neurociência, ela traz esse olhar, né? Como que a arquitetura de um espaço, como que o designer de interiores desse espaço... É neuroarquitetura que você fez os estudos? Eu não fiz, eu só xeretei. Eu tava bem no meio do caminho ali. Ou eu ia fazer os cursos de Theta Healing, ou eu ia investir, porque o de neuroarquitetura eram treinamentos bem caros também, com certificação alemã e tudo mais. Então, ou eu ia para um, ou eu ia para o outro. Entendi. Como eu já não estava mais sentindo de fazer projetos de interiores, não fazia, e era um curso que era direcionado para projetos, então a gente ia ter que projetar as casas, era bem técnico mesmo o curso, com esse olhar da neuroarquitetura. Mas aí eu fui pro Theta Healing. Eu falei, não, eu vou investir pra cá. Trabalhou o teto. Mas é toda a iluminação, a parte de tudo cheiro, preparado. de música. A neurociência fala que tudo interfere. Eu tô fazendo agora pós em neuro. Tudo que trabalha os nossos sentidos, né, Dani? Então, tato, olfato, visão, paladar. Manda os comandos pro cérebro e ele processa lá ele quimicamente. Exatamente. Gratidão, vamos finalizando mais um Pode Melhorar, foi sensacional, gente, quanta coisa você trouxe, quanto conteúdo, quanta história maravilhosa. Dava pra ficar mais 2 horas aqui. Eu vou confessar que eu não sabia metade de toda a história dela, e já vim com essa metade, ela já veio por essa metade dessa história que eu conhecia, e assim, tô surpresa com tanto de conteúdo, de riqueza que trouxe aqui pra gente. Gratidão. Eu que agradeço. E hoje a gente finaliza aqui. Dá até dó de finalizar, mas quem sabe para um próximo aí a gente traz essa questão da mentoria também. Vamos ver como é que vai nascer essa mentoria aí. Aí no próximo a gente vem falar dela. Gratidão. Aqueles Obrigada, que estão assistindo. Dani. Gratidão, Obrigada, pessoal. E finalizamos mais um Pode Melhorar.